Olá, aqui é o professor Diego Carneiro e hoje teremos nossa quinta aula de introdução à linguagem de programação R. Na aula de hoje, aprenderemos como construir alguns gráficos simples no R. Inicialmente, utilizaremos o comando setwd, como ensinado nas aulas anteriores, para definir nosso diretório de trabalho. No meu caso aqui, c2 /curso R. Ctrl Enter para executar. Nós vamos utilizar o mesmo conjunto de dados que foi utilizado na aula anterior, que é o exemplo 01.csv. Para poder fazer a leitura do banco de dados, como já ensinado, usamos o comando read.csv2, read true indicando que a primeira linha possui os nomes das variáveis e o nosso separador é o ponto e vírgula, certo? Vamos só ver o banco de dados para vocês relembrarem. Então aqui a gente tem uma série de informações sobre um conjunto de 36 trabalhadores, informações sobre escolaridade, idade, salário, etc. Como ponto de partida para a construção dos gráficos que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos precisar daquele passo inicial da construção das tabelas de frequência. Ou seja, nós vamos precisar do NI, FI e o Fzão-I, que nada mais é do que o nosso vetor de frequência absoluta, ou seja, que ele vai me dizer quantas vezes repete cada valor, certo? Nós vamos trabalhar inicialmente com essa variável grau de instrução, a mesma que nós trabalhamos na construção de tabelas de frequência. Vamos utilizar também o FI, que é a nossa frequência relativa, né? Isso usando o comando proc.table, e o CumpSum para poder calcular a nossa frequência acumulada. Então são os mesmos comandos que foram utilizados para a construção das tabelas de frequência na aula anterior. Então vamos executar aqui os três comandos. O primeiro tipo de gráfico que nós vamos construir utilizando essas informações que foram levantadas são os gráficos de barras, certo? Para isso nós vamos utilizar esse comando chamado barplot. Dentro do comando nós vamos imputar o vetor, né, que nós estamos trabalhando. No caso, vamos utilizar aqui inicialmente o vetor NI, que vai me reportar a frequência absoluta. Logo, ele vai ser um gráfico de barra com as frequências absolutas, né, dado o grau de instrução dos trabalhadores. Vamos aqui. Ó, o gráfico aparece aqui nessa janela lateral. Você pode utilizar essa lupinha zoom para poder ele aparecer numa tela própria, né? Ele já aparece com um tamanho maior e você consegue observar direito aqui os eixos, certo? Então aqui nós temos ensino fundamental, médio e superior. Lembra lá quando nós fizemos a análise, né? A gente chegou à conclusão que a maior parte dos trabalhadores possuíam nível médio, né, dessa amostra. E aqui nós confirmamos isso por meio do gráfico, né? Por isso confirmando a vantagem de utilizar esse tipo de gráfico associado, claro, às tabelas de frequência. Então, para fechar, sim, lembrando que aqui você consegue copiar a imagem diretamente, né? Você pode exportar ela como PDF, ou pode salvar ela como imagem, depois copiar no Word ou no trabalho que você precisar, certo? Contudo, note que essa imagem, ela está muito crua, né? Ela aparece como título de cada barra a descrição do grau de instrução da maneira como ele está na base de dados, né? Com letra minúscula, uns têm ensino na frente, outros não têm. Então nós podemos tentar melhorar um pouco isso utilizando os comandos. Primeiro nós podemos acrescentar um título, né, a esse gráfico. Dentro do comando barplot, né, nós vamos colocar NI, aí vírgula, e aqui nós colocamos como main, aqui nós vamos acrescentar um título entre aspas. Então eu vou acrescentar esse título em instrução dos trabalhadores. Vamos executar aqui para vocês terem uma visualização. Ó, dá o zoom. Agora a gente tem um título, instrução dos trabalhadores. A gente vai também querer acrescentar um título para esse eixo e um título para esse eixo, para ficar bem claro do que se tratam, né, essas informações, de modo a tornar o gráfico mais atrativo. Então nós podemos fazer isso acrescentando mais comandos, né, mais informações. A gente já adicionou o título, né, no passo anterior, e agora nós vamos adicionar o YLab e o XLab. O YLab, ele vai me dar o label, ele vai me dar o título do eixo Y do gráfico, né? Ou seja, do eixo vertical. Enquanto o XLab, ele vai me dar o título do eixo horizontal. Então vamos lá. Então note aqui que agora nós temos a frequência absoluta, né? Ou seja, indicando do que se trata esse eixo, e aqui o grau de instrução indicando do que se trata esse eixo, e o título, instrução de trabalhadores. Então o comando completo ficaria dessa maneira. NI, o banco de dados, o vetor que a gente está trabalhando, e aqui as instruções de título
título do eixo Y, título do eixo X, certo? Da mesma forma, o mesmo comando pode ser replicado não para o NI, mas para o FI, porque aí nós vamos ter um gráfico de frequência relativa. Por exemplo, né, o que é que mudou aqui? Que agora, em vez de ter o número de trabalhadores, nós vamos ter a frequência. Ou seja, mais ou menos, aqui 50% dos trabalhadores têm ensino médio. Aí você tem aqui pouco mais de 30% dos trabalhadores têm ensino fundamental. E menos de 20% dos trabalhadores têm nível superior. Certo? Você poderia ter essa análise agora a partir da tabela de frequência. E nós ainda podemos construir nosso gráfico de frequência acumulada. Né? Que da mesma forma como na tabela de frequência acumulada, né, ele vai acrescentando a frequência anterior até atingir 100%. Ou seja, que até 80 e poucos por cento dos trabalhadores possuem nível médio, certo? Nós também podemos trabalhar com dados agrupados em classes. Lembra lá da nossa tabela de frequência? Quando nós estávamos trabalhando com os dados de salário. Aqui nós também vamos utilizar os dados de salário no mesmo banco de dados. Nós vamos criar uma variável n que ela vai receber aquela tabela. Lembra que nós utilizamos a opção cut para definir as quebras, né? Para definir que o salário ia ser dividido em faixas. E onde começa e termina cada faixa é definido por essa opção break. Então, essa faixa salarial ela vai começar de 0 a 5, de 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20 e 20 a 25. Ou seja, né, vão ser 5 classes, certo? Então, uma vez que a gente gera essa tabela, nós podemos expressá-la, né, como por meio de um gráfico, utilizando o comando barplot. Note como é que ele fica aqui. Aqui nós temos agora salário dos trabalhadores, né, em vez de escolaridade. E aqui embaixo nós temos as faixas de salário. Né? Então 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20, 20 a 25. Né? Então aqui você conseguiu expressar o salário dos trabalhadores, né, agrupando-os aí em classes de dados conforme os valores dessa variável. Certo? Outro gráfico que nós aprendemos na aula teórica, né, são os gráficos de setores, ou gráfico de pizza, como é mais conhecido. Para poder executar esse tipo de gráfico, nós utilizamos o comando py. Né? Então, py, ni, esse ni é nossa frequência absoluta, né, que foi construído lá em cima. O main vai ser, mais uma vez, o título do gráfico. Então, vamos executar. Aí aqui seria um gráfico setorial, né? Lembra que ele tem a mesma interpretação, né, já que a gente está usando os mesmos dados. Então, mais ou menos metade dos trabalhadores tem ensino médio, uma outra parte tem ensino fundamental e uma parte menor que tem ensino superior. Vamos tentar alterar os labels desses gráficos, né, para ficar uma coisa mais visual. Então, nós podemos fazer isso utilizando a opção labels, né, que é válida aí para todos os gráficos que nós vimos até agora. Então, a gente coloca labels igual a C. E aí a gente coloca na sequência que a gente quer. No caso, fundamental, médio e superior, que é como tá ordenado lá na base, certo? Então você acrescenta essa opção. E aí você tem agora um gráfico, né, mais visual, só fundamental, médio e superior. Se você preferir, pode colocar o valor completo, ensino médio, ensino fundamental, ensino superior, etc. Outro gráfico que nós também apresentamos lá na aula teórica foram o gráfico de histograma. Então, o histograma ele permite observar a distribuição de frequência de alguma variável. Ele é bem parecido com esse gráfico que nós fizemos de distribuição de classes. Nós vamos utilizar a variável salário, vocês vão notar a semelhança entre os dois. Então, o comando para criar o histograma é o hist, né, e nós vamos identificar qual a variável que a gente quer, no caso salário, né, dados, dentro do conjunto de dados, nós vamos utilizar a variável salário, então escrevendo dessa maneira. O título do gráfico vai ser salário dos trabalhadores, o título do eixo X vai ser salário e o título do eixo Y vai ser frequência, certo? Então vamos executar. Esse então seria o nosso histograma dos salários. Note que por definição ele separa os trabalhadores em 10 classes. Ele faz exatamente aquilo que a gente fez, né? A gente dividiu os trabalhadores em classes e observou a frequência deles. Então o histograma faz exatamente a mesma coisa, certo? Por definição aqui do R, ele divide em 10 classes, ou seja, eu tenho 10 pedaços aqui da distribuição. Contudo, você pode selecionar o número de classes que você quiser, de acordo com a sua conveniência. Note, por exemplo, que aqui ele dividindo em 10, uma das classes não apresentou frequência nula, ou seja, não tem nenhum trabalhador
com salário dentro desse intervalo. Então, para evitar esse tipo de ocorrência, né, você pode, por exemplo, reduzir o número de classes. Então, vamos usar o histograma, repetindo, e nós vamos inserir aqui a opção N-class. Ela vai servir para poder reduzir ou selecionar a quantidade de classes. Lembrando que o padrão é 10. Se você não colocar nada, ele vai fazer 10 classes, como está aqui. Mas se você quiser reduzir esse número, né, você pode selecionar aqui conforme usando essa opção N-class. Então, vamos diminuindo ele aqui para 5. Vamos ver como é que fica. Ó, note que o gráfico ficou bem parecido, né? Ficou idêntico àquele gráfico que nós fizemos lá por classes, né? De 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, 20, 15 a 20, 20 a 25. Né? Então, a ideia do histograma, na verdade, é uma distribuição em classes, certo? Só que de uma forma mais estruturada. Por fim, eu deixei para o final os gráficos de pontos e linhas, porque para isso a gente vai precisar de um conjunto de dados diferentes. Lembre que no conjunto de dados exemplo 1, nós temos o que a gente chama de cross-section, né? Ou seja, a gente tem um conjunto de trabalhadores em um ponto do tempo. Para poder trabalhar com gráficos de linha, é mais comum, é mais conveniente nós utilizarmos dados de série de tempo. Ou seja, eu acompanho um indivíduo ao longo do tempo e observo como é que se dá o comportamento dele ao longo do tempo. Então, para isso, nós vamos precisar de um outro conjunto de dados, que eu vou chamar aqui de dados 2. E o conjunto de dados é esse exemplo 02.csv. Então, vamos importar os dados e ver a cara deles aqui. Ó, esses dados referem-se ao PIB per capita de alguns países, Brasil, Chile, Peru, Venezuela e Estados Unidos, de 1850 até 2018, certo? Então, esses dados são em dólares constantes ao longo do tempo. Então, nós temos aqui um indivíduo, né, no caso o Brasil, e nós observamos a trajetória dele ao longo do tempo. Isso é o caso clássico, o caso ideal, para poder trabalhar com dados, com gráficos de linhas, certo? Então, nós vamos construir agora um gráfico de linhas para o PIB per capita do Brasil ao longo desse período. O comando nós vamos utilizar o comando plot, certo? E aqui nós vamos indicar qual a variável que nós estamos querendo construir o gráfico, né? No caso seria dados 2, que seria o nosso novo conjunto de dados, e dentro dela, cifrão e PIB PC BRA, que aí indicaria que é o PIB per capita do Brasil que nós estamos trabalhando. Então note, se nós utilizarmos o comando plot dessa maneira, o que ele vai construir? Ele vai construir uma sequência de pontos. Na verdade, para cada ponto lá na sequência, ele vai construir uma bolinha dessa, certo? Isso não é exatamente um gráfico de linha, certo? É um gráfico de pontos. Nós podemos modificá-lo, né, de modo a transformar os pontos em linhas. Para isso nós utilizamos o comando type L, né? Esse type L vai indicar que o tipo do gráfico vai ser um line, né? Ou seja, vai ser uma linha. Então, observando, aqui a gente consegue, através de um gráfico desse aqui, a gente consegue observar a trajetória do Brasil ao longo do tempo. Mas note que ele deixou nos labels do eixo Y como do eixo X valores genéricos. Ele não colocou o ano aqui, a gente não indicou qual era a variável de ano. Então ele só colocou um número que começa de 0 até o número correspondente à última observação. Então a gente pode melhorar isso, incluindo títulos nos eixos, título no gráfico e indicando qual a variável que vai ocupar essa posição aqui, certo? Para isso, nós só precisamos colocar aqui na frente a variável que vai ocupar a posição, né, no eixo X. No caso vai ser dados year. O que é o year? O year é o ano, né, que nós estamos trabalhando. Então, nós indicamos essa variável year na primeira posição. Na segunda posição, nós indicamos o PIB per capita do Brasil. Tipo L, para indicar que é um gráfico de linhas. O título do gráfico, né, o main, vai ser Brasil, igual nos comandos anteriores. O título do eixo X vai ser evolução histórica. E o título do eixo Y vai ser PIB per capita. Então, dessa forma, nós chegamos a esse gráfico, né? E aqui nós profissionalmente fazemos essa análise em cima desse tipo de gráfico, né? Você pode notar que a evolução do Brasil ela foi exponencial, né? Passou muitos anos aqui que você olha da nossa perspectiva, né? Houve um crescimento per capita muito pequeno, né? Ele ficou praticamente constante em dólares, lembrando que essa série aqui está em dólares, já descontado da inflação. A partir aí do período de industrialização, aí, anos 30, anos 40, né? Começou um processo de crescimento vigoroso aí, né, que durou aí mais de 50 anos. E esse tipo de análise você pode fazer com gráficos de linha, né?
E é isso, por hoje é só. Nas próximas aulas, claro, nós aprenderemos a fazer gráficos mais sofisticados, utilizando inclusive outros pacotes próprios, né, do R para tanto. E é isso, muito obrigado e até a próxima.